9 grávidas não fazem um Exato. bebê em um mês, né? É o que a gente sempre costuma dizer, né? Não adianta simplesmente contratar novos programadores, porque a gente está no momento de desespero, porque tem toda uma questão relacionada à curva de aprendizado, ao onboarding, enfim, é realmente precisa ser uma decisão muito estratégica, né? A contratação de novas pessoas e a forma com que elas vão ser recebidas dentro dos projetos também precisa ser algo muito estratégico, né? Olá, meu nome é Thaísa Candela e esse é mais um episódio do podcast Proxy. Mais uma vez eu não estou sozinha, senhor Rodrigo Terron se apresenta pra gente. Fala, Thaísa. Boa tarde. Muito bom estar aqui novamente. Eu já não sei qual temporada a gente está e qual episódio é esse, porque parece que começou ontem, mas já tem muito conteúdo dentro do podcast Proxy, né? Mas conta pra gente, qual que é o objetivo desse podcast, Thaísa? Perfeito. Bom, como o nome já diz, né, nós buscamos ser um proxy entre profissionais de tecnologia que estão no mercado, trabalhando lá com seus problemas em produção e a realidade das outras empresas de mercado. Então, nós recebemos empresas incríveis aqui que abrem a caixa preta, como o Terron gosta de dizer, e contam como que é de fato enfrentar os problemas que elas enfrentam e melhor, gente, como que elas solucionam esses problemas diariamente. E hoje nós temos mais uma empresa extremamente especial que aceitou o convite de vir aqui compartilhar um pouquinho dos desafios que eles enfrentam. Qual que é essa empresa, Terron? Boa, Thaísa. Antes de falar em empresa, né, uma coisa que eu acho super legal aqui do Proxy é a diversidade de segmentos de mercado que já passou por aqui, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela é um meio, né? E é um meio que resolve todas as áreas do mercado. Então, hoje a gente tem uma Construtech, que fala de construção, vou falar daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. Só que a gente já recebeu EdTech, a gente já recebeu aqui HealthTech, a gente já recebeu algumas FinTechs, a gente já recebeu todos os tipos de empresa. Então isso é algo que eu gosto muito aqui no podcast Proxy. E hoje, em grande estilo, a gente tem a Prevision, né? Uma Construtech, é uma plataforma que é líder de mercado em planejamento e gestão de obras para gerar eficiência, resultado e previsibilidade, como já diz no nome, né? E é uma empresa, Thaísa, que vem crescendo, né? Já tem mais de 180 clientes, mais de 900 obras que eles estão ali ajudando em toda a parte de gestão. 2 países, né? Tem cliente já fora do Brasil, o que é muito legal, porque a gente já teve alguns episódios do Proxy aqui falando de internacionalização de produtos Gera tecnológicos. uma E aqui no complexidade, Brasil, né, maior, toda a questão de tecnologia envolvida. não só tecnologia, né? Teve um episódio que a gente falou sobre muita questão da cultura, né? Então, tem país que a plataforma é melhor ser no aplicativo, tem país que a plataforma funciona melhor no web, então, tipo, isso influencia também. Mas a Prevision já trabalha com empresas grandes, assim, como o Banco do Brasil, Pets, Pride, enfim, e muitas outras que eles vão falar aqui um pouco e comentar um pouco sobre os projetos. E hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre como eles transformaram, né, uma ideia numa plataforma e como passou ali, né, do MVP. Então toda startup quando nasce, ela nasce com MVP, né, que é aquela primeira versão do produto, a uma plataforma sólida, robusta e como está nesse momento, né? Então a plataforma vem evoluindo, tá? Mas aonde eles estão? Aonde vai chegar? Quais são os desafios de diferentes momentos de uma plataforma e de um desenvolvimento? E aí, Thaís, eu vou pedir para você falar um pouco dos convidados, né? Quem está aqui hoje para compartilhar toda essa experiência com a gente. Muito bom. Nós temos o prazer aqui de receber o CTO, o Thiago Senhorinha. Seja muito bem-vindo. Já aproveita e se apresenta para a gente, principalmente contando qual que é a sua experiência com tecnologia, qual que é o seu envolvimento com código, para a gente já se identificar aqui. Fala, Devis, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com essa comunidade vibrante e assim, eu tenho uma paixão enorme por codar. Hoje, infelizmente, eu não boto muito a mão na massa ali no código, mas assim, ó, eu invento trabalho pro final de semana para poder abaixar o meu terminal e fazer o meu commit. Muito bom, seja muito bem-vindo. E nós também temos aqui o Leônidas. Leônidas, se apresenta pra gente, que trabalha como Team Leader na Prevision. E imagino que também tem uma experiência, não começou hoje, né, com tecnologia, né, Leônidas? Não comecei hoje. Eu trabalho há 6 anos com tecnologia. Estou trabalhando com a Prevision há um ano e 4 meses, mais ou menos. Hoje eu trabalho como Team Leader dentro da Prevision.
E eu, além de apaixonado por tecnologia, eu sou muito apaixonado também por educação, por ensino, e estou muito envolvido ali dentro da Prevision no processo de capacitação dos nossos devs, dos membros do time de produto. E acredito bastante que esse empenho, dedicação, está interessado em se desafiar, né, com novas tecnologias, com leitura, a gente consegue se capacitar cada vez melhor e dominar melhor as tecnologias, as ferramentas que a gente usa, né? É um processo de aprendizado contínuo mesmo. Ô Thaís, uma coisa super legal, o pessoal falou, não fala muito, porque depois a gente vai trazer o Leônidas no Alumni, mas que o Leônidas foi aluno, né? E a gente sempre fala que o Ignite, né? O Ignite ele é um produto para especialização, né? Então o Leônidas já tem aí mais de 6 anos trabalhando com tecnologia, e aí a tecnologia ela é muito ampla, né? Aquela caixa de ferramenta. Hoje, já é meu segundo podcast do dia, eu gravei um outro hoje, e eu tava falando sobre isso, né? Que um dia eu fui montar uma cama e eu tava lá apanhando com a chave de fenda, aí chegou meu pai com uma parafusadeira com a bateria e falou assim, hoje em dia não se parafusa mais com a chave de fenda, a gente usa aqui a parafusadeira. E a tecnologia é muito isso, né? Às vezes você tá usando uma tecnologia um pouco do passado, um pouco antiga, e você precisa se atualizar, né? E o Leônidas ele trouxe esse case, né? De que ele utilizou do Ignite para fazer essa atualização. Então, ele não precisa falar muito sobre, porque a gente vai gravar um outro conteúdo específico sobre isso. Mas, Leônidas, muito bom ter você aqui, muito bom saber que, de alguma forma, você faz parte aí da história da Rocket City. E é bem isso, Terron, assim, foi um processo de transição mesmo, porque eu trabalhava com tecnologias que não exigiam muito assim de JavaScript, né? Eu trabalhei com WordPress, trabalhei com PHP, trabalhei com bastante site estático por muito tempo também, né? E a Rocket Seed veio num momento que eu quero trabalhar com aplicação, eu quero desenvolver, trabalhar mais com back-end, trabalhar com a lógica do negócio também. E aí a Rocket Seed veio num momento para me ajudar a ganhar experiência, a aprender um pouquinho mais sobre isso. Foi o trampolim que me ajudou a ter depois contato com a Prevision e hoje já estou aí há 16, 17 meses com eles trabalhando lá. Muito bom. Legal. E eu posso até complementar, né, dizendo que esse tipo de formação agrega bastante no processo seletivo. Então, saber que o candidato está em busca, né, de melhorar o seu currículo, digamos, melhorar a sua caixa de ferramentas, né? Porque a gente não tem que ser apaixonado pela ferramenta, a gente tem que ser apaixonado por resolver o problema do cliente e também saber escolher qual que é a melhor ferramenta para determinadas situações. Então, estar sempre estudando, buscando escutar podcast, fazendo cursos novos, enfim, é fundamental para a carreira do profissional. Legal. Pegar um gancho já, Thiago, que você está falando sobre ferramenta, sobre caixa de ferramentas, sobre solucionar problemas. Vamos voltar alguns anos atrás. Quantos anos a Prevision tem mesmo de existência? De CNPJ ou de mão na massa? Mas brincadeira, de CNPJ a gente fez 4 anos, mês passado, mas a gente já está operacionalizando já há 5 anos. 5 anos. Então vamos voltar 5 anos atrás, 5 anos. Thiago. Conta pra gente. De onde surgiu essa ideia, né? Porque toda plataforma, toda solução, primeiro ela nasce de uma dor, né? Então, de onde surgiu essa dor, né? Essa ideia de, beleza, existe uma dor e nós precisamos solucionar e será com tecnologia? Conta pra gente. Legal. A história de fundação, ela começou com os meus sócios, né? A Paula Lunardelli e o Ian Bedin. Na época, a Paula e o Ian trabalhavam na mesma construtora e foi bem ali no período de crise da construção civil, ali para 2015, 2016. Né? A Paula era diretora nessa construtora e o Ian era estagiário dela. E assim, com a chegada da crise, o montante de investimento que eles recebiam começou a despencar, assim. Então, ela começou a receber 1/3 do investimento, depois 1/4, 1/5, 1/6. E mesmo usando as principais ferramentas do mercado, a Paula tinha muita dificuldade em tomar as melhores decisões da obra. O que eu devo priorizar nesse momento? Será que eu devo reduzir o ritmo desse serviço, aumentar outro? Será que eu divido, jogo para frente? Enfim. Então tiveram muita dificuldade de ter essa previsibilidade da obra, né? E foi então que eles procuraram no meio acadêmico alguma forma de solucionar isso. E encontraram uma metodologia chamada linha de balanço, que ela consiste, né, em visualizar o prédio, né, o perfil do prédio no tempo.
Então, o que é o perfil do prédio, né? Começa lá, por exemplo, do térreo, andar 1, andar 2, cobertura, no tempo. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, pegar um período, quero ver semana que vem, o que vai estar acontecendo na minha obra? Se eu arrastar a alvenaria um pouquinho para frente, como que isso vai impactar no final da minha obra? Então, eles fizeram, né? O Ian é o monstro sagrado do Excel. Cara, não conheço ninguém. Ele é muito bom mesmo. Sério, tem que fazer um podcast só para ele falar de Excel, porque o cara é ninja. Mas ele fez uma linha de balanço no Excel, assim, com umas fórmulas que, cara, eu acho que, não sei, o Ian seria um baita de um desenvolvedor, porque a fórmula do Excel dele tinha umas 4, 5 linhas, assim, ó. Era um if encadeado com outro if, meu Deus do céu. Mas aí ele conseguiu fazer a linha de balanço no Excel, aplicaram na obra e perceberam muitos ganhos. Então foi assim revelador, assim, uma metodologia que de fato ajudou demais a dar continuidade nessa obra. Foi então que a obra findou-se, né? E cada um foi para o seu canto, né? A Paula saiu dessa construtora, o Ian também saiu. Até que um determinado dia deu um estalo na cabeça da Paula, ela ligou para o Ian e perguntou: Ô Ian, cara, não é possível que só eu e tu tínhamos essa dificuldade. Outras construtoras também devem passar pelo mesmo desafio. Vamos validar isso? Vamos testar? Vamos ver isso, né, acontecer? Então, eles foram atrás do mercado, né, visitaram 30 construtoras aqui da Grande Florianópolis e todas elas falaram: meu, por favor, façam isso porque a gente precisa muito, a gente também tem essas mesmas dores. Foi então que daí decidiram, né, por botar a mão na massa, procuraram alguns consultores de tecnologia para saber, né, como dar os primeiros passos no negócio, e todos eles falaram: olha, Paulo e Ian, vocês precisam de alguém para representar a tecnologia, né? Vocês vão criar uma empresa de tecnologia, tem que existir um CTO, tem que ter alguém que coloque a mão na massa ali de tecnologia. Foi então que daí eu estava trabalhando na época da Resultados Digitais, acho que vocês conhecem, né, Resultados Digitais. Então, estava lá trabalhando na Resultados Digitais, recebi uma notificação no Facebook, né? Um tal de Ian, tem uma ideia para uma startup. Falei: puta, cara. É o que a gente mais ouve, né? Mais um maluco querendo ficar milionário, né? Puta, cara. Então, eu desdenhei bastante, assim, mas algo me falava que valia a pena, né? Ir conversar com ele. E a gente marcou uma reunião, eu fui meio contrariado, fui lá na reunião. Mas eu fiquei muito chocado, assim, porque eu já era um desenvolvedor chato, assim. Eu não desenvolvia por desenvolver, eu desenvolvia porque eu queria causar impacto, né? Eu acredito na tecnologia como transformadora, como causadora de impacto. Então eu cheguei lá e fiquei impressionado, porque eles já tinham validado muito sobre o problema. Eles me apresentaram e eu fiquei muito surpreso, assim, da dimensão desse problema. Eu acho legal até contar a minha surpresa, porque, assim, no mundo de desenvolvimento de software, a gente está acostumado a fazer sprints de 2 semanas, 3 semanas, no máximo 4, né? E fazendo um paralelo com a obra, o que a gente tinha era planejamentos de a cada 6 meses. E olha a dimensão, olha a complexidade de uma obra e a complexidade de um desenvolvimento. Tem dimensões diferentes, né? Então eu fiquei, porra, não é possível, sabe? Tem um espaço aqui gigante para a gente melhorar. E a construção civil, né, uma das maiores, é o que mais representa no PIB do Brasil. Então, a relevância é muito grande. De tudo que você falou, assim, eu consegui capturar vários pontos. Um deles é que nós, como programadores, o que a gente mais recebe é mensagem de gente falando que quer ficar milionário, tem uma ideia maravilhosa. E o tema desse episódio aqui é justamente a questão de como que a gente pega uma ideia, porque papel aceita qualquer coisa, né? E de fato torna isso escalável, como que isso torna uma plataforma, como que a gente entende que essa solução, ela soluciona mais do que uma dor. Porque solucionar uma única dor, você não cria uma plataforma para isso, né? Você não vai gastar, você não vai investir dinheiro se solucionar a dor de uma pessoa, né? E um outro ponto super legal que você falou também é a questão das etapas, né? Eles validaram antes de ter um profissional de tecnologia, mas, querendo ou não, se é core, não tem como terceirizar. Não tem como você ter, tipo, uma software house ou um freela que vai ter todas as suas chaves de acesso do seu banco de dados, da sua nuvem, né? Isso a gente fala muito aqui. Se o seu core é tecnologia, você precisa de alguém de tecnologia para defender, né, todos esses interesses e tudo mais. E aí eu queria até que o Terron, jogar essa para você agora, né?
Terron, para quem não sabe, né, apesar de ser diretor de operações aqui da Rocket City, ele fundou a Xiaomi, que era uma empresa voltada para hackathons. E, Terron, quando vocês organizavam os hackathons, tem toda uma estrutura que vocês ajudam os profissionais a validarem as suas ideias antes mesmo de colocarem a mão na massa, né? Acho que você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Com certeza, com certeza. Mas antes até de entrar nesse ponto, tá? Falando um pouco aí da fala do Thiago, eu achei muito legal, porque às vezes eu lidei com isso muito até dentro das empresas que eu fiz parte, de você querer resolver usando muita coisa e fazendo uma coisa muito complexa e às vezes desvalorizar, por exemplo, uma planilha de Excel. E eu no começo da minha carreira, eu também sou muito, muito viciado em Excel, eu falo que eu penso usando Excel. Eu cheguei a desenvolver aplicação também, usando VBA, usando Access, e colocar isso em produção, e colocar, sei lá, na época que eu trabalhava em call center, eu coloquei 40 pessoas usando um sistema de CRM de venda feito 100% no Excel. E desenvolvido, sei lá, em 4 ou 5 dias assim, de trabalho. E isso serve para quê? Para validar. Então, assim, o MVP, ele não precisa ser uma tecnologia de ponta. E às vezes eu vejo as pessoas falando, não, coloca isso, põe isso, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí quando você vê o MVP, ele já é um negócio tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para chamar de MVP, né? É uma aplicação. Então eu achei isso muito legal. Essa questão que o Thiago fala, né? Posso complementar, só para engatar nessa ideia, assim, eu acho que o empreendedor, ele tem muita dificuldade de entender que, na verdade, o MVP ele é um experimento. E o experimento a gente não quer, a gente quer, na verdade, aprender com ele. Quando a gente faz um experimento, a gente faz para aprender, né? Então, não tem que estar o produto pronto. A Não gente faz sempre sentido fica naquele nascer grande, né? preciosismo, não, mas exatamente, não precisa. Às vezes pode até ter bug, não tem problema ter bug, a gente quer aprender com isso, né? É o famoso Então, erra rápido e barato, né? isso. E isso é uma verdade, assim, absoluta. Às vezes as pessoas travam muito uma validação, né? O fundador do LinkedIn, ele falava, ou fala, né, deve falar ainda, que se você demorar muito, se você não tiver vergonha da primeira versão do teu produto, você demorou muito para lançar. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Às vezes você vai ter que lançar e falar, pô, poderia ser melhor, mas, cara, dá para validar. E aí segue. E o segundo ponto da tua fala é esse ponto, assim, de às vezes observar essa questão relacionada à oportunidade, né? Então todo dev hoje recebe no LinkedIn aquele monte de mensagem e todo mundo já recebeu uma mensagem de alguém que fala, olha, eu tenho uma ideia muito boa, eu vou desenvolver, ou melhor, desenvolve para mim, eu entro com a ideia e você fica com 10%, eu fico com 90%. Isso acontece. Mas tem muita gente séria querendo fazer e criar coisas incríveis, né? Olha hoje, por conta do Thiago topar esse desafio e tá dentro da Prevision, o tamanho e o impacto que eles geram. Então, tipo, vale a pena vocês também avaliarem essas oportunidades, né? De pegar bons empreendedores com boas ideias e bons projetos e, cara, de se dedicar para entregar a parte técnica. Então, parabéns aí, Thiago. E aí, respondendo agora o ponto que até você falou... Né? Até isso aconteceu, tá? Essa proposta aí mais leonina de trabalho aconteceu. Até a gente falou num podcast que a gente gravou sobre a obra, que não, a gente teve a ideia, a gente já validou aqui, então tu tem 10%, né? E a gente tem... Mas aí, cara, mas assim, ó, a startup é muito duradoura, né? Então, cara, é muita mão na massa. Então, assim, desenvolvedor, defenda, né? É porque tu tem muita importância. Até na captação de investimento, se tu não tiver uma sociedade equilibrada, tu vai ter até dificuldade de captar investimento. Porque a tecnologia tem muita importância. Então, é 1/3 para cada. Se foram 4 sócios, 1/4 para cada. Né? Então, não tenha medo de defender ali a sua posição. E posso dar um comentário sobre essa perspectiva em relação, talvez, àquele que deve estar assistindo e que não se sente exatamente tão empreendedor assim, mas mesmo assim tem ideias para colocar, para praticar, para colocar a mão na massa, é que a gente tem muitos starters e poucos finishers no mercado, né? A Rocket City deve ver isso o tempo todo como educadores, né? Quantos que começam lá no Ignite e quantos que terminam, de fato, todo o projeto, né? Então, levar o Terron estava falando sobre tornar algo... Beleza, coloca lá a cara, não tem problema. Você vai ter vergonha daqui a alguns anos se vai estar feia a primeira versão. Mas termina um projeto, faz algo funcional e coloca
no mercado para alguém julgar, porque isso vai te ensinar muito, vai te dar muita experiência, então, né? Mesmo que não quer empreender, mas eu não... acabar algo, concluir algo, porque todo mundo consegue começar. Isso é uma briguinha que eu tenho lá em casa com a minha turminha. Eu tenho três pequenos e às vezes a gente discute sobre isso, né? O meu mais velho tá com 10 anos e é super criativo, adora escrever histórias, adora aprender tudo quanto é tipo de coisa nova. Mas às vezes ele tem dificuldade de concluir uma tarefa, de levar uma tarefa que ele iniciou a cabo, até o fim. Ele vai lá e começa uma nova ideia. E isso eu vi muito ali nos meus colegas na Rocket City, na faculdade, que eu estou concluindo esse ano. Muita gente começa projetos, né? A gente vê isso no violão o tempo todo. Começa lá uma aula de violão, mas não termina o projeto. O segredo é concluir, nem que seja uma primeira versão simples, mas conclui e coloca lá para alguém ver, que isso vai ensinar e vai dar uma experiência gigantesca para o futuro, né? Isso é super importante, assim, e eu bato muito nessa tecla, né, do desenvolvedor como o artista, né? O desenvolvedor, ele tem poder de criar, né? Tipo, tem profissões assim que a gente tá lá executando, mas cara, o desenvolvedor, ele tem um poder de cara, solucionar problemas de forma criativa usando tecnologia, sabe? É quase um superpoder. Então, assim, a gente tem que saber usar esse superpoder para gerar o impacto. E às vezes você não sabe, mas você pode estar desenvolvendo o próximo Uber, você pode estar desenvolvendo o próximo Airbnb, você pode estar desenvolvendo a próxima grande inovação que vai mudar o mundo. Aposto que quando as pessoas que começaram essas plataformas começaram as primeiras linhas, elas não faziam ideia, sabe? Era só uma ideia. E eu acho que a ideia aqui que o Thiago, que o Leandro está trazendo do que está acontecendo, né, e do que aconteceu na Prevision, fala muito sobre isso, né, Thaís? Mas e se não for pro ar, ninguém nunca vai saber se é o próximo Uber, ou se é o próximo Zé Delivery, ou se é o próximo Prevision, né? Ele tem que ir pro ar. Alguém tem que ir lá e mexer e dizer se vale ou não vale a pena dar continuidade, né? Você sabe que eu conheci em 2013 uma pessoa que estava com um projeto, e o iFood era muito pequeno ainda, e ele criou um projeto chamado Pizzarias, e era um aplicativo era a mesma lógica do iFood, mas só para pizza. E cara, eles fizeram quase tudo e tal, e desistiram assim no finalzinho. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, mas isso é genial. E tipo, as pessoas não tinham o hábito ainda de comprar comida do jeito que era. E eu falei, cara, não para. E ele, pô, cara, eu tô sem energia, acho que não vai rolar. E ele abandonou o projeto, sabe? E até hoje, às vezes, a gente conversa e fala, pô, cara, se você tivesse ido até o final com esse projeto... E empreender é sobre isso, né? Você toma risco, não é fácil, né? Ninguém tá falando aqui e romantizando, falando, não, vai dar tudo certo. Mas, cara, como é da hora ver uma aplicação que você fez mudando as coisas, né? Imagine como era planejar a obra antes da Prevision, você tinha que fazer tudo na mão, na planilha, aquele monte de cara com prancheta na mão, era aquela bagunça. E aí, de repente, pô, tem um software, tem, dezenas de usuários lá dentro, mais de quase 200 clientes e as obras sendo organizadas. Então, tecnologia é sobre isso. E aí, Thaís, eu vou passar um pouco de vergonha aqui, que eu nem lembro qual que era a pergunta. Não, tranquilo, vocês todos acabaram respondendo a pergunta que era justamente sobre a questão das etapas, né? Quando a gente participa de um hackathon, por exemplo, é uma mini experimentação do que é a vida de um empreendedor, né? Você participa de um Startup Weekend, de um hackathon e tudo mais, é justamente você ter ali um período de imersão para pegar uma ideia e transformar essa ideia em algo real, né? E aí eu mencionei, mas você já respondeu, né? Essa questão de que o Terron, ele teve uma empresa disso, né? Além dele ter a própria startup, ter que passar por essas etapas, ele ainda ensinava outras pessoas, né? Colocava as pessoas dentro desse contexto de viver essa pequena experimentação do que é empreender, né? E é muito isso, assim, né? O hackathon, ele... Muita gente falava, pô, não sei o quê, mas vou lá por causa de 10 mil reais de prêmio, e eu sempre falava, cara, não é sobre o prêmio, sabe? O prêmio é legal, sabe? Pô, teve gente que ganhou Hackathon da Globo, cara, viagem pro Vale do Silício, batalha de dados do Itaú, viagem pro Texas. Tem uma coisa muito legal ali no prêmio, mas a questão mais importante é essa coisa de você conseguir dar ideia para uma aplicação MVP em 48 horas com pessoas que talvez você conheceu ali na hora, sabe? Então é um exercício. Eu conheço hoje, assim, a gente fez, enfim, nem sei quantos projetos de hackathon aí nos últimos 4 anos, mas eu conheço muitas pessoas da comunidade da Xiaomi que hoje estão empreendendo, sabe? Que hoje estão ali igual o Thiago, tá igual o Leandro, em negócios extremamente promissores com possibilidade de crescimento. Então, assim, você desenvolvedora que está aqui assistindo,
se joga nesse tipo de oportunidade, sabe? Às vezes você fala assim, eu ficar lá 48 horas codando. Por que não, sabe? Tipo, aonde você quer chegar, né? Tá alinhado com a trajetória, tem que fazer sentido. Agora, se você não pagar um preço, sabe? Se você não se disponibilizar e passar por algumas situações, você tá perdendo grandes oportunidades, né? E aí fica esse... Vamos encerrar esse momento inspiracional aqui do Proxy e vamos falar agora Fica a de dica. tecnologia, né, É Thaís? muito bom, muito bom. E era bem isso assim mesmo, Terron. Cara, eram 16 horas assim no começo, eu passava codando, eu passava feliz, tá? Felizão assim. E chegava o final de semana e pensava, meu Deus, cara, chega segunda, quero codar mais, e foi muito massa. Mas assim, o que é legal, né, a gente deixar bem focado aqui, né, para as pessoas terem sucesso, é importante que não seja uma ideia por uma ideia, né, que seja um problema real do mercado. E para isso é muito importante fazer validação. Não precisa ser validações complexas. Às vezes colocar um site no ar que promete vender um produto, por exemplo, ou conversar com pessoas que talvez sintam essa mesma dor, né? Para de fato entender se existe esse problema, para depois investir e desenvolver. Porque assim, acho que eu vou até relembrar uma frase, né, do Peter Drucker, que é o guru aí da administração, e ele fala assim, cara, certamente não tem nada tão inútil quanto fazer algo com grande eficiência que não deveria ser feito, né? Então, cara, vamos investir naquilo que vai resolver o problema das pessoas. Vamos fazer uma validação E nem antes. precisa ter uma landing page, né, gente? Pode usar um Google Form, pode usar papel, pode usar, Exato. né, o mais simples possível, uma planilha e tá tudo bem. E aí, justamente falando sobre esse momento de MVP, Thiago, conta pra gente quais foram as principais tecnologias utilizadas na primeira versão da plataforma da Prevision há uns 5 anos atrás. Legal. Eu costumo dizer, Thaís, que eu fui muito mais guloso do que curioso. Eu queria colocar a mão na massa logo, ter um produto rápido. Então, para isso, eu fui nas tecnologias que eu conhecia. Então, na Resultados Digitais, a gente usava Rails lá. E eu tinha feito já algumas brincadeiras com outras startups que eu estava fundando com Angular. O Angular lá do passado mesmo, aquele Angular 1.6, o Angular JS, né? E comecei a desenvolver, então daí a gente começou a ter o primeiro cliente e eu fui percebendo que aquele Angular, né, não estava legal assim. Por mais que eu refinasse, parafusasse, mexesse, abrisse aquele framework de cabo a rabo, eu nunca chegava na performance que eu buscava assim. Então, porque a gente lida com muitos dados, né? Então, uma obra é um planejamento gigante, chega a 7 mil, 8 mil, 15 mil atividades. É muito diferente de um Kanban, que a gente tem ali 4, 5 cards e vai passando. Então, são 7 mil componentes na tela. Então, dali que eu vi que, na verdade, né, eu poderia ter parado, estudado um pouco mais sobre os frameworks que estavam em alta no mercado, né, que era React e Vue.js, e ter perdido ali talvez 2, 3 semanas estudando um framework desse e começado já com um framework mais atualizado. Mas daí eu consegui, né, identificar que existia uma diretiva no Angular que eu poderia fazer essa migração parcial. Então, aqueles componentes com maior risco, né, com maior necessidade de performance, eu fui passando para o Vue.js e utilizando essa diretiva do Angular para fazer esse Frankenstein, um pouquinho de Vue e um pouquinho de Angular, né? Mas esses Frankenstein geralmente têm uma data de validade, né? Então, uma tecnologia moderna com tecnologia antiga, elas começam a puxar o outro para baixo, não aproveitam o melhor de cada uma delas. Então, com o tempo, a gente foi matando componente a componente até que a gente se livrou de vez do AngularJS, né? E se aproveitou o melhor mundo aí do Vue.js. Ô, Thiago, quanto tempo desde a primeira linha de código até começar a ser utilizado, ter os usuários e tudo mais? Então, a gente levou muito a sério essa ideia de colocar algo no ar rápido, assim, né? Só que a gente tem o perfil, o engenheiro, ele, por padrão, né? Ele tem uma rigidez, uma necessidade de confiabilidade, precisão muito alta, né? Então, durante a faculdade, por exemplo, eles fazem cálculos com 4 dígitos de precisão.
assim mesmo na mão. Então, a gente usava o nosso produto como consultoria. Então, a Paulo vendia os serviços e a gente utilizava como consultoria para nós mesmos percebendo os débitos e as dificuldades do produto e incrementando. Então, a gente foi fazendo esse ciclo, né? O nosso próprio time operava esse produto, a gente foi evoluindo até que a gente teve o primeiro cliente, foi a RDO aqui de Floripa. Que usou de fato a plataforma sem passar internamente, né? Quanto tempo isso foi do momento que você... Bugava um monte, tá? Bugava um monte, mas o importante mesmo é o cliente entender que tu tá ali pelo problema dele, né? É um problema que ele quer solucionar muito. Então o MVP ele tem essa característica de ser meio que um contrato. Olha, cliente, eu tô aqui porque eu quero resolver o teu problema. Confia na gente, investe na gente que um dia a gente vai resolver esse problema com maestria. Então foi isso que esses early adopters, né, apostaram na gente e estão muito felizes hoje em dia. Quanto tempo foi, assim, do momento onde você entrou nessa sociedade até o primeiro cliente, você lembra? Um ano, mais ou menos um ano. Tem um tempo legal aí, né, para poder usar internamente. Olha que interessante, né, pra galera que tá assistindo esse episódio, que talvez não imagina quanto tempo tem, até de fato a gente conseguir ter... Isso a gente tá falando do MVP, né, de uma primeira versão usável, né, que entrega valor ali já para as pessoas poderem utilizar. Muito interessante. Não, eu só ia aproveitar que eu nunca perguntei para o Thiago quanto tempo o Angular durou nessa primeira versão, né? Porque tu comentou, beleza, eu fiz em Angular a primeira versão, veio o Frankenstein com V, mas quanto tempo o Angular ele sobreviveu dentro da Prevision? Eu não vou ter esses tempos certinhos, né? Mas é quase 2 anos. Foi quando a gente teve o primeiro cliente, ele tinha uma característica de obra, a gente foi tendo clientes cada vez maiores e o framework enfim, o meu componente ali não estava aguentando esse crescimento, esse perfil diferente dos clientes, daí a gente teve que fazer esse ajuste. Mas foi por aí, 2 anos, né, Anderson? Legal. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. E aí, quando a gente fala sobre se desapegar, né, sobre ver as tecnologias como ferramentas, e poxa, por mais que eu ame essa tecnologia, talvez ela não se encaixe aqui. Talvez a gente comece, como você falou, com Angular, e aí a gente veja ao longo do tempo que, poxa, já não tá mais. A gente vai ter que pensar numa estratégia para transicionar isso para uma outra tecnologia. Porque muita coisa a gente só vai descobrir realmente quando já estiver usando aquilo em produção, né? Ah, mas uma outra pessoa disse, tudo bem, mas o meu cenário é esse aqui, né? Pode ser que se comporte essa tecnologia de forma diferente. E aí, uma pergunta que eu sempre faço é, Thiago, teve código jogado fora nesse tempo aí? Teve código jogado fora, com certeza. Teve bastante código jogado fora e funcionalidade jogada fora também, né? Coisas que a gente achava que era essencial e a gente viu que só nos dificultava em termos de desenvolvimento e não era o propósito da dor que a gente queria resolver. E faz parte desapegar de alguns códigos, de algumas funcionalidades, não tem problema. Esse de código jogado fora, na verdade, quando eu entrei na Prevision, eu pude participar de um desses ciclos de código jogado fora, né? Quando eu entrei, a empresa estava se aventurando em uma nova versão de layout da plataforma. E ainda estava se aventurando só com os devs cuidando disso. E já tinha evoluído certa parte, eu entrei e ajudei a evoluir certa parte, e eu não sei quantos meses duraram, mas alguns meses de código sendo feito, foi todo pro lixo, porque depois a gente trouxe um UX UI que veio e falou, isso aqui não tá legal, e vocês vão continuar investindo mesmo nesse layout que não tá legal, e o layout foi todo pro lixo, e todo aquele código foi pro lixo, foi jogado fora. Eu acho que todo retrabalho, ele é ruim, sabe? Você fala assim, pô, fiz isso, agora tem que refazer, você tem aquele sentimento assim, do tipo, pô, poderia ter resolvido na primeira. Mas no código não tem esse comportamento, né? Isso não é uma verdade absoluta, porque você vai vendo oportunidades de melhoria e coisas que, pô, vai surgindo funcionalidades novas e isso tá muito no mindset, né? Às vezes, eu já tive problema com o desenvolvedor do time de falar, pô, isso vai gerar retrabalho e pelo amor de Deus, e você fala, não, mas espera aí, calma, é uma evolução do processo. Então, assim, é muito bom, quando eu falo muito bom, ver que isso é mais comum do que se imagina, né? Que não é
é uma aberração da empresa que joga código no lixo. Não, cara, o código ele serviu até aquele momento e ele precisa... E ter a coragem de fazer, né, Terron? Porque seria péssimo se a gente tivesse insistido e jogar e colocado aquele layout no ar, porque não estava legal, ele não foi aprovado por um UX UI. Então, ter a coragem de jogar um código fora, que talvez alguns se apegaram, alguns levaram muitos... Mas eu que fiz esse componente tão bonitinho e tal, e ter essa coragem ela é importante para a evolução de um produto, a evolução do time mesmo. A gente hoje tem um código muito mais saudável, um codebase muito mais saudável, porque a gente teve essa coragem de jogar aquele tempo de código fora mesmo. Um exercício legal é assim, você desenvolvedora que está ouvindo, pega um código, sei lá, de 1 ano atrás seu, lê ele. Você não faria do mesmo jeito, sabe? Porque você vai descobrindo formas melhores, vai descobrindo, o teu processo criativo do código vai mudando com o passar do tempo. O software nunca tá pronto, né? O Fábio Akita até lançou um vídeo esses dias e que ele comentou que se o software chegou ao fim, é porque ninguém tá usando. Porque, tipo, acabou o desenvolvimento dele, beleza? Ninguém mais vai precisar tocar nele, então não tem ninguém usando. Porque se tiver alguém usando, enquanto tiver gente usando, a gente tem espaço para melhorar, espaço para evoluir, espaço para refatorar alguma coisa. Né? Se tem algum outro programador ou programadora que vai olhar aquele código, a gente em algum momento vai perceber uma outra forma de escrever aquilo de uma forma mais legível, mais interessante. Então, todos esses pontos que vocês trazem é justamente... da realidade de vocês, né? Vocês não estão falando da teoria, vocês estão falando do que vocês passaram. E essa é a preciosidade que a gente mais enxerga no Proxy, né? E a gente gosta de estar aqui, porque a gente está ouvindo vocês falar exatamente do que vocês passaram. E aí, já puxando um gancho, eu também queria ouvir, tanto do Leônidas quanto do Thiago, a questão de qualidade versus prazo, né, gente? Não só pessoas que trabalham no cargo de liderança técnica, mas pessoas que trabalham em times, sabem que tem que tomar decisões, por exemplo, em relação a testes. E aí, a gente começa com testes, por exemplo, num MVP, a gente vai, de fato, desenvolver já pensando lá num TDD da vida. Como que foi esse começo para vocês? Em que momento vocês perceberam que, beleza, agora a gente tem que começar a se preocupar com qualidade, com escalabilidade, com legibilidade, e não apenas com entregar? A questão dos testes, a Prevision não começou, assim, eu vim da RD, né, com essa ideia muito fixa lá, a gente pratica muito o TDD, então no começo ali, nas primeiras, sei lá, 3 semanas, eu aplicava o TDD na raiz, assim, e comecei a passar na minha cabeça que não, Thiago, tu já é experiente, tu já vai fazer direto, vai dar certo, não vai precisar fazer testes antes, tal. E daí eu comecei a abrir um pouco de mão dos testes, eu fazia alguns, mas não dava muita manutenção e tal. E fui desenvolvendo, até que chegaram novos desenvolvedores e a gente começou a colocar isso mais como prática, né? Quando cresce, a gente precisa... Mas, assim, olhando para o passado, eu vejo que não podemos deixar de lado o TDD. Por mais que essa nossa vontade de colocar algo no ar rápido, o TDD ele é muito mais do que um teste, né? Ele nos direciona para ter um código que seja modular, né? Um código que ele seja fracamente acoplado, que ele seja altamente coeso, né? Que a gente consiga ter uma documentação disso, que a gente consiga depois estender esse código mais fácil. Então, com a chegada de novos colegas ali de trabalho, vai facilitar muito a vida dessas pessoas. Então, a gente vai trocar o muito rápido para hoje, porque sim, TDD diminui um pouco a tua velocidade, mas não vai diminuir no futuro. Então, o que é mais importante, né? O importante é manter a consistência de cadência. Então, se a gente tivesse mantido desde o começo, né, o TDD, hoje estaria com certeza mais fácil de desenvolver e mais seguro. Então, na minha opinião, o TDD é muito importante desde o começo. E eu acho que o teste automatizado é gentileza com o coleguinha também, né? Porque vai ter bug na plataforma, a aplicação vai ter problemas. E se eu tenho um teste automatizado, vai ser muito mais fácil abordar esse problema, a resolução, e talvez até melhorar aquele teste automatizado que talvez deixou passar um furo, né? Mas é gentil com quem vai vir e ler esse código no futuro, né? A gente ouve direto falar que a gente passa mais tempo lendo o código do que escrevendo o código, e é uma realidade, né? E o teste automatizado é uma carta de gentileza ao coleguinha mesmo, porque vai ajudar ele na leitura e na clareza de qualquer regra de negócio que precisa ser
implementada por aquele componente ou aquela classe. Né? Acho que complementando um pouco, não só TDD como prática é importante, mas nessa fase inicial, né, se você estiver sozinho desenvolvendo, tu não vai ter alguém para compartilhar o teu código e criticar esse teu código. E a gente sabe, né, partindo desse pressuposto que a gente lê muito mais do que escreve, quando a gente escreve, a gente consegue ler. A gente sabe ler a nossa própria letra, né, no nosso caderno. Mas a gente, então, é importante também, enquanto não tem esse colega, né, para fazer esse crivo, instalar algumas ferramentas de linter, de análise sintática, análise léxica, análise semântica, né, um Robocop para o Ruby, por exemplo, um JS linter, que ele vai te dando alguns toques. Opa, peraí, esse teu nome de método tá meio ruim. Pô, eu acho que o teu método tá com muitas linhas, tu tá recebendo muitos parâmetros. Então ele vai, né, servindo como um coleguinha de review, né? Ninguém fazer E daí depois code quando review, chega um colega... porque assim, no começo eu tinha isso, mas depois quando chegou o primeiro colaborador, eu queria fazer um trabalho ainda melhor, né? Então o meu ego falou, o ego no sentido positivo. Opa, não vou colocar esse review aqui, esse código para revisar, eu quero fazer um excelente trabalho, quero que o cara elogie, né? Então enquanto não tem esse colega aí que puxe o teu ego para cima, né? Tu tem que se virar com algumas ferramentas. Code Climate, por exemplo, é legal. Eu gostei muito disso que você trouxe, assim, de pensar nessas ferramentas como o seu coleguinha que vai fazer a revisão, né, do seu código. E é muito legal porque, assim, a gente tem recebido muitas empresas aqui no Proxy, e a gente também conhece muitas empresas de tecnologia, em que a gente vê isso como um movimento, justamente para que a qualidade daquilo que está sendo entregue seja um bom pipeline de deploy, por exemplo, que já faz várias validações e deixa o desenvolvedor e a desenvolvedora mais seguro, né? A developer experience de quem está programando ali, a pessoa está mais segura de que se ela rodar aquele comando de deploy, ela vai estar tranquila de que alguma coisa vai barrar ela no meio do caminho, né? Então tem toda a questão de uma boa infraestrutura, de uma boa experiência para quem está ali. Isso é uma coisa construída, né? Ninguém começa com pipeline de deploy 100%, né? Você vai percebendo ali as necessidades. Ah, beleza, vamos pôr um lint aqui. Ah, vamos pôr uma coisa ali e tal. Claro que se você veio de uma outra empresa que já tinha, que você que desenhou todo o pipeline, pode ser que você já consiga, mas tem ferramentas que são custosas, né? Ou nem tudo, né? Você vai pegar uma ferramenta de monitoramento, por exemplo. Tem muitas ferramentas que não são baratas, né? Não são extremamente acessíveis. E aí você consegue, quando a empresa já está crescendo, quando ela já está com um budget maior e tudo mais, e aí você vai conseguindo realmente tornar esse ambiente de desenvolvimento um ambiente mais prazeroso até, né? Se você tá mais seguro que o seu código ele não vai quebrar, né? Se ele não que ele não vai quebrar, mas ele não vai quebrar pelo menos em produção. Ele pode quebrar ali no ambiente de stage e tá tudo bem, né? O Thiago ali no lobby também ele falou muito sobre dados, né? O que vocês usam também para fazer toda essa gestão, né? Eu acho que tem, não sei, assim, eu imagino que vocês fazem muito cálculos estatísticos também, provavelmente trabalha probabilidade, a predição em si, né? Tem muitas ferramentas legais. Então, se você quiser compartilhar um pouco também do que vocês estão usando, o pessoal tem muita curiosidade aqui o pessoal que escuta o podcast em geral. Legal. A gente hoje, a nossa stack principal, né, é Ruby on Rails com o VJS. São principalmente essas duas. E quando existe uma necessidade de performance diferente, a gente tem duas alternativas, né? Ou a gente leva esse código para um worker, para processamento em paralelo, né? Ou a gente acaba levando isso para um microserviço, para um serverless, que daí a gente realmente lida a ferramenta, a tecnologia como ferramenta, né? Então, qual que é a melhor ferramenta que a gente pode usar para resolver essa demanda específica? Vai ser Go, vai ser Node, vai ser, enfim, Elixir. Então, a gente faz essas mudanças. Hoje, a nossa questão de dados, Terron, até a gente se considera um pouco amador, assim, em relação aos nossos dados. A gente está fazendo uma migração agora, a gente tem um time de Data Engineering, que a gente vai fazer toda uma reformulação de arquitetura para levar aí para talvez usar um Good Data, um Snowflow ou um pipeline de dados muito mais profissional, né, mais atualizado do mercado. Então a gente está nessa fase de transição, de sair ali dos cálculos que a gente faz, dos cálculos das dashboards
é tudo em Sidekick, né, que é o processamento em background, para um workflow, para um data warehouse, uma arquitetura moderna de dados. Só complementar sobre a questão de ferramentas, né? Ele não é o nosso carro-chefe, mas a gente também usa no mobile o Flutter, né? Então, ali a linguagem é Dart, o framework Flutter. A gente usa alguns dos periféricos, né? O GraphQL, então a gente comunica as informações da API para o front via GraphQL. O nosso banco é em Postgres, a gente usa o Redis para ajudar com esses dados também. Então, alguns dos periféricozinhos aí da nossa tecnologia. Então, é interessante, talvez, o dev que está ali começando a jornada em aprender lá no Ignite, tá com a cabeça aberta e não comprar, assim, não se amarrar a só uma tecnologia ou só uma stack, e entender que na prática, no mercado, quando estiver dentro de uma empresa, seja uma startup, seja uma empresa maior, os desafios que vão vir para ele podem ser de diversas origens, né, de diversas fontes diferentes, né? E se ele estiver disposto a aprender e não estiver apaixonado, apegado por uma ferramenta e sim pela vontade de solucionar problemas, né, ele vai ter capacidade de aprender novas tecnologias, novos recursos, né, que vão aparecer dentro. Até uma dica para procurar sobre stacks, tem um site chamado stackshare.io que ele compartilha, os desenvolvedores compartilham as suas stacks, né? Então, eu quero, minha startup vai ser voltada para dados. Então, ver quais são as referências de empresas de dados, né, do momento, e ver quais stacks que eles estão usando. Então, além de ver essas stacks, tu pode fazer algumas perguntas para alguns desenvolvedores lá, enfim, eu acho que é uma boa referência assim para tomar a sua decisão. Hoje vocês falaram que tem mais de 900 obras. Nossa, deixa eu até olhar aqui que a gente anotou. 181 clientes, 900 obras, 2 países, 18 estados, 65 cidades e 60 pessoas trabalhando nessa empresa, né? Não começou desse jeito, como você mesmo comentou, né? Você programava sozinho no começo, então o time foi crescendo. E o time não cresce se a gente não tem uma demanda, né? A gente realmente precisa de uma demanda para que o time possa escalar. Você comentou sobre microserviço, por exemplo. Microserviço não é uma solução apenas tecnológica, mas uma solução de pessoas, né? Uma solução de time, de conseguir paralelizar, enfim, ter as pessoas ali trabalhando em paralelo, né? Sem que realmente a gente tenha um problema. É igual quando a gente fala, sei lá, do Google Docs, né, ou do Figma, enfim, tipo, da gente conseguir ter pessoas trabalhando que isso não gere um problema no trabalho da outra pessoa, né, não só por isso, né, mas é uma solução que a gente vem entendendo que muitas empresas estão adotando justamente por conta de um crescimento, de uma escalabilidade necessária. E aí eu queria muito entender da parte de vocês qual foi o momento onde vocês perceberam, ok, agora de fato a gente precisa pensar em soluções que acompanhem a nossa escalada, acompanhem esse crescimento. Nossa, agora a gente está recebendo uma porrada de requisições que a gente não recebia antes, por exemplo. Qual foi esse momento para vocês? A gente experimentou um desafio bem legal, assim, que deu muita dor de cabeça. A gente tinha memory leak. Então, a cada requisição que a gente tinha, o nosso servidor ia acumulando memória, até que ele derrubava, né? E não é legal, porque ele pode derrubar no momento que tu está processando algum dado importante. Então, a questão de transação, tu acaba deixando o teu banco em estado inconsistente, né? Então a gente começou a investir bastante em dockerização, em separar responsabilidades, né? Então, Sidekick no seu lugar, Rails no seu lugar. A gente começou a otimizar, entender com muita profundidade. O Rails, né? Ele traz bastante facilidade na montagem de queries e tal, só que quando a gente tem uma necessidade muito latente de performance, a gente às vezes tem que escovar bit mesmo, né? Então tem que entrar lá no SQL, fazer o negócio na mão, aproveitar o banco de dados, né? Porque a gente usa lá o Google e a gente acaba usando o CPU muito pouco dele, do banco em si, né? Do servidor de banco. Então a gente começa às vezes a ter que necessitar de usar um pouco do CPU do banco para já trazer uma query processada e não precisar usar CPU do nosso servidor.
Então assim, não tem um momento, né? Agora a gente vai ter que olhar para a escalabilidade. A gente vai recebendo. Enfim, eu acho que tem aquela velha ditado, né? Que nunca a gente está pronto para a escalabilidade. A gente nunca está escalável o suficiente. Então a gente vai resolvendo problema por problema. Então a rota que está com maior dificuldade é essa. Então como que a gente pode otimizar esse request? Então daí a gente pensa. Então é mais de tempo a tempo, sabe? E pensando na escala do time, né, a gente vem amadurecendo, principalmente nesses últimos 2 anos, né, a empresa tem ganhado muita maturidade nos processos mesmo à medida que o time foi amadurecendo, né, então que a gente usa a metodologia Scrum, mas será que a gente tem isso bem implementado em todos os times? E aí também em processo até de formação de time mesmo, né? Quando eu cheguei na empresa a gente era um time só, depois a gente precisou virar 2 times, e como que a gente, você comentou sobre isso, né? Puxa, como que 2 times vão trabalhar em paralelo em 2 projetos distintos se é uma aplicação só? É uma plataforma só, é um code base só, é só uma API e é só uma aplicação web. Hoje tem uma aplicação mobile também, mas como que a gente tem dois times, daqui a pouco 3 times trabalhando, né, nessa mesma plataforma? Então a gente precisa ser capaz de escalar também nossos processos, de manter alguns padrões e de novo, de jogar coisas fora quando não funcionam, de não estar apegado. E eu acho que isso é uma das coisas bem valiosas, né, na cultura, né, nos valores dentro da Prevision, de permitir com que cada um do membro de produto se sinta dono de fato dos processos. Então, eu estou trabalhando em uma coisa e aquilo não está morto daquele jeito. Eu posso dar minha opinião e aí vem de novo algumas das soft skills que são importantes os devs estarem dispostos a desenvolver, de se comunicar, de expressar, puxa, mas eu acho que talvez não é por aí, trazer sua opinião e vem lá, puxa, está estudando uma ferramenta, até teve essa semana, né, Thiago, a gente está terminando o processo de onboarding de um dos nossos novos colaboradores, e ele trouxe uma ferramenta legal que ele estava estudando, fez uma apresentação, né, breve sobre a ferramenta e até teve alguns estados, puxa, quem sabe a gente pode colocar isso lá na nossa API, pode nos ajudar com aquela feature específica de notificações, vai ajudar talvez a tornar mais eficiente a nossa feature de notificações. Então, desenvolver essas soft skills, essas habilidades talvez se impor é forte demais, mas de colocar a sua opinião, de meter a cara a tapa para discutir ideias, isso faz com que o time cresça e as oportunidades em contrapartida, né, o ganho que o dev tem é muito mais oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, a gente precisa, sim, ficar cada vez mais técnico, mais habilidoso nas hard skills, mas não pode esquecer dessas soft skills, das habilidades de comunicação, da oportunidade de agregar o time, documentação, por exemplo. A gente tem aprendido muito sobre melhorar nossos documentos, nossos processos, playbooks e assim por diante, né? E isso precisa também tá escalando em paralelo com a plataforma, né? O nosso time precisa estar melhorando, senão não adianta a gente ter mais 10 desenvolvedores que as coisas não vão para frente de qualquer forma se nossos processos não são escaláveis também, né? Se eles não estão crescendo em paralelo. 9 grávidas não fazem um bebê em um mês, né? É o que a gente sempre costuma dizer, né? Não adianta simplesmente contratar novos programadores, porque a gente está num momento de desespero, porque tem toda uma questão relacionada à curva de aprendizado, ao onboarding, enfim, realmente precisa ser uma decisão muito estratégica, né? A contratação de novas pessoas e a forma com que elas vão ser recebidas dentro dos projetos também precisa ser algo muito estratégico, né? Às vezes, geralmente quando você faz um crescimento do time, a produtividade até costuma cair, porque tem curva, sabe, tipo, tem todo um processo, né, de fato de entendimento, de alinhamento do produto. Então é super importante essa questão dos playbooks, a questão de estruturação, de saber usar metodologia ágil, né? Então às vezes tem muitas empresas que falam de metodologia ágil, mas assim, faz 2 cerimônias, fazemos daily, mas cara, não é só sobre fazer daily, né? Tem todo um processo cultural, né? E investir em cultura é algo que realmente faz essa mudança. É mais do que o feeling, né?
Ah, eu acho que tá demorando tempo de resposta. Não, mostra, né? Show me the code, né? Tipo, me mostre os dados. E existem inúmeras ferramentas que permitem isso, né? Uns Crashlytics da vida, enfim, onde de fato a gente consegue ver ali. Tem algumas que são até mais avançadas que mostram até o ponto exato, né? O local exato onde realmente o problema tá acontecendo. Muito legal. Bom, eu tenho uma dúvida aqui. Integrações, né? Imagino que, pô, a plataforma de vocês, por fazer essa gestão, ela deve conversar com muitas outras plataformas. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como está estruturado e se é algo que muda muito, tem muita demanda e o quanto isso influencia no produto como um todo. Legal, bem legal. Vou aproveitar um clichê aqui, né? A gente está na era dos dados e a gente, como tem um compromisso com os nossos clientes de não deixar esses dados ilhados, né? Tudo que ele tem na Prevision, ele poder levar para qualquer plataforma que seja, seu RP, sua Construtec, ou enfim, até o Google Calendar, se ele quiser, né? E como são regras de negócio, né? Esses sistemas periféricos têm regras de negócios muito diferentes. A gente está num desafio muito grande hoje de conseguir construir um barramento comum que potencialize, né, que facilite essa conexão direta com os RPs. Então, tem sido um desafio bem interessante, assim. Quando você fala de integração, assim, na minha cabeça já vem um monte de questões relacionadas a, sei lá, imagina uma mudança de API, assim, tipo, a mudança de contrato do que está sendo consumido, do que está sendo passado. Isso acontece com frequência? Atualmente não, a gente tem levado muito a sério o nosso compromisso com a assinatura, o contrato da API, e também o GraphQL nos ajuda muito nesse sentido, porque a gente consegue trabalhar muitos types ali, não precisa ficar criando V1, V2, V3, V4 da nossa API, assim. Então, por enquanto, com as integrações que a gente não vem enfrentado esse problema, mas é um problema que está no nosso radar e com certeza uma hora vai aparecer e a gente vai ter que resolver. Bom, muito legal o bate-papo, Thiago, Leônidas. Assim, primeiro quero parabenizar vocês não só pela plataforma, né, mas pela empresa e por todo o processo que está sendo construído. Eu sempre falo isso, né? A gente como startup, a gente sempre gosta de ter outras startups aqui dentro do Proxy, porque as dores são muito parecidas e a gente como host, eu até a gente sempre aprende, né, tá? Então a gente sempre sai daqui com conhecimento novo. E tenho certeza que, pô, a galera que tá aqui, que tá ouvindo a gente ou tá assistindo pelo YouTube, vai sair daqui com muito aprendizado, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui no Proxy, muito prático, muito de dentro de como funciona a empresa, agrega bastante. Bom, Terron, é isso aí, assim, faço das suas palavras as minhas palavras. Quero agradecer demais ao Thiago e ao Leônidas por virem aqui, se disporem, mais do que fazer tudo que vocês fazem lá na Prevision, se dispor a vir aqui, abrir o jogo e contar pra gente o que deu certo e o que deu errado, né? Ter a humildade de compartilhar com a gente para que nós também possamos aprender com as situações que vocês vivenciaram. E agora eu quero passar a bola para vocês. Então, Leônidas, suas últimas palavras aqui para nossa audiência, por favor. Eu queria deixar o convite da educação. Aprenda, pessoal, aprenda. Para mim é uma alegria muito grande estar fazendo parte hoje do Proxy. Eu sou fã da Thaísa, fã do Terron. Terron, é um prazer enorme participar com vocês desse podcast. Eu acompanho desde que matriculei lá no GoStack na época, hoje Ignite, e a minha mensagem é isso: aprenda, pessoal. Eu migrei para tecnologia, né? Eu gostava disso desde sempre, mas a minha vida me levou para outras experiências. Eu migrei para tecnologia um pouco mais velho. Hoje estou com 36 anos, então com 30 anos eu comecei a levar mais a sério e tomei a decisão, não, eu vou fazer uma faculdade na área de desenvolvimento e vou trabalhar com isso, né? Mas independente de ser jovem, se é velho, a gente pode aprender, a gente pode estudar, a gente pode se qualificar. E, de novo, vale muito a pena. Esse é um mercado que vale muito a pena. Então, que estar ouvindo esse podcast, se eu puder deixar alguma mensagem, vai lá e estuda. Não fica só no... O joguinho é legal também, mas não fica só no joguinho, né? Equilibra o tempo entre o jogo que mais gosta, mas coloca horas para estudar. Se você matriculou lá na Ignite, completa ele. Não adianta tu começar o Ignite, você precisa completar ele. Você tem um projetinho lá no teu GitHub, termina o projetinho, entrega ele, mostra para alguém, coloca na loja de alguém
e faz com que ele rode. A alegria que isso dá, o sentimento de satisfação de entregar algo pronto, isso não tem preço, isso é muito valioso e te impulsiona para tentar a próxima. Talvez essa entrega tu não tá vendo tanto valor, mas tu vai ter uma experiência que te enriquece e te impulsiona para entregar para a próxima. Então, se eu puder deixar um convite, uma mensagem para os devs que estão assistindo, é isso. Vai lá e faz alguma coisa, entrega alguma coisa e aprenda. E não tenha medo de aprender novas ferramentas. Talvez vai quebrar a cara aqui e ali, talvez você não vai gostar de algumas das ferramentas, mas vai lá e testa. Só testando vai saber se isso acontece ou não. E, de novo, obrigado, Thaís, obrigado, Terron. É uma alegria enorme poder ter participado desse podcast, desse Proxy com vocês. Acompanho todos eles e estou animado aí para o futuro da Rocket City e por receber muitos desses devs feras que vão vir da Rocket City lá no nosso programa de capacitação dentro da Previ. Maravilhoso, que palavras maravilhosas. Foi um prazer gigantesco te conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho do impacto que você está levando aí para o mercado, né? As pessoas que vocês estão dando abertura para que elas possam ser contratadas e mudar todo o contexto de uma família, né? Uma pessoa muda o contexto de uma família, muda o contexto de um bairro, de uma cidade. Então, assim, as empresas que abrem as portas para capacitar pessoas, principalmente em transição de carreira, sim, vocês estão de fato buscando solução e não fazer parte do problema, né? Então, obrigada demais, prazer gigantesco te conhecer, Leônidas. Agora, Thiago, suas últimas palavras, por favor, pra gente. Que legal, foi muito, muito bacana ter participado desse podcast. E sabe as palavras, Leônidas falou tudo, assim. Eu queria só deixar mais um recado, assim, acredite em você, assim, eu acho que esse é uma mensagem que a gente, na computação, né, a gente tem muito problema, né, a gente começa, escalabilidade, isso e aquilo, e a gente às vezes acaba tendo aquela síndrome de, cara, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que né, e não se, enfim, acredita em ti. Eu também não sabia as dificuldades que eu ia passar. Se eu imaginasse hoje, eu também não me sentiria capaz, né, mas tem que fazer acontecer. Tu vai errar bastante durante esse caminho, vai, com certeza, mas os problemas têm solução, né? Se tu estiver apaixonado ali pelo problema do seu cliente, então vai em frente, siga o seu coração, né? Confie em você, estude bastante, como o Leônidas falou, que no final você vai impactar a vida de muitas pessoas e vai ajudar a construir aí esse mundo melhor. Então, muito obrigado por poder participar e poder passar um pouco da mensagem e dessa transformação que a Prevision vem causando aí no mercado. Prazer imenso, a honra é nossa receber vocês aqui, pessoal. Então é isso, a gente fica por aqui. Curte aqui o vídeo, comenta. Se você quer ver alguma empresa aqui dentro do Proxy, já marca essa empresa. Quero ver minha empresa, ou não, tenho curiosidade de saber como aquela empresa lida com as decisões tecnológicas. Esse é o papel do Proxy. A gente está aqui para abrir essa caixa preta, como eu sempre falo. E eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Valeu, Thaísa. Valeu, Thiago. Valeu, Leônidas. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Terron. Obrigado, Thaísa.